Olá, meu nome é Ludmila, sou gerente de inovação da DGI e juntamente com a Fernanda nós vamos falar um pouco sobre a estratégia para gerir os recursos da inovação tecnológica. Os projetos de inovação tecnológica, eles possuem características peculiares que os diferem de um projeto comum. Isso é devido ao maior risco envolvido e um maior esforço necessário para se chegar ao objetivo. E buscando auxiliar as empresas em uma gestão de projetos de inovação mais adequadas e também alinhadas aos recursos financeiros disponíveis, vamos apresentar algumas ações que são necessárias para a estruturação e implantação de uma metodologia customizada de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse conjunto de ações, ele permite, então, que a empresa ela entenda como ela está posicionada no ecossistema de inovação, quais as oportunidades de fomento disponíveis, que são mais adequadas ao projeto, ao seu portfólio, e uma identificação de onde está a inovação em sua empresa. Bom, e aí a gente gostaria de compartilhar com vocês quais seriam as atividades ideais para realizar uma gestão de forma estratégica. Então, na prática, como isso é feito? Primeiramente, é necessário realizar um diagnóstico na sua empresa em relação a alguns pilares que são importantes, como o ecossistema de inovação. Ele é importante, né, descobrir como a sua empresa ela está posicionada frente ao ecossistema. Um outro pilar seriam as oportunidades existentes. Então, é necessário levantar as oportunidades de fomento e incentivos que estão disponíveis para a empresa, né, no cenário nacional ou internacional. Então, considerando que a inovação ela não se restringe apenas à área de P&D, é necessário ter uma visão ampla de todos os projetos de inovação da empresa para que o processo ele seja robusto e completo. Então, a gente vai agora detalhar cada um desses pilares. Com relação, então, ao ecossistema de inovação, nós temos aqui para ser avaliados a infraestrutura, competências, parcerias e as redes. E aí, para a análise do ecossistema, é necessário entender como é a infraestrutura da empresa e se elas são adequadas e suficientes para você desenvolver seu roadmap tecnológico. E, por último, é necessário entender quais as empresas, os órgãos e instituições de fomento, né, sua empresa está conectada. Um outro pilar, então, seria o de oportunidades existentes. A origem do recurso para financiar a inovação, ela não precisa ser unicamente de sua responsabilidade. Então, é possível compartilhar esse investimento com agentes públicos e privados também, que têm interesse em alcançar o resultado daquela pesquisa, né, mitigando assim as incertezas do projeto. E aí, quais seriam as oportunidades existentes? Para ajudar a sua empresa, a ABG ela construiu um mapa de fomento à inovação, né, com o objetivo de consolidar as oportunidades de fomento e destacando as modalidades existentes e suas oportunidades. E aí, o último pilar o de inovação na empresa. É necessário fazer uma análise, né, das áreas, dos processos e dos recursos. Então, para avaliar a inovação, comece analisando então, quais áreas devem ser contempladas nesse processo. Isso porque a inovação não ocorre somente na área de P&D. E aí, após identificar as áreas, precisamos avaliar se elas possuem um processo de gestão de projetos e se esse pode ser integrado ao processo de inovação. E, por fim, falando sobre recursos financeiros, é necessário avaliar se essas áreas elas possuem experiência com o processo de captação de recursos financeiros para a inovação. Com todo o conhecimento levantado na fase de diagnóstico, passamos então para a fase de execução, que visa a criação da estratégia de gestão dos recursos. É possível identificar o potencial de inovação dos projetos da empresa, fazer o ranking desses projetos e mais, identificar as oportunidades de recursos existentes que são adequadas a cada projeto, com oportunidade de fazer então o que chamamos de mix de fomento.
A identificação do potencial de inovação de todos os projetos da empresa, ela permite uma visão ampla da inovação, não se restringindo apenas ao centro de pesquisa. Mas para isso é necessário adequar os critérios utilizados no portfólio dos projetos para traduzi-los no potencial de inovação de cada um deles. Como exemplo, alguns dos critérios utilizados estão relacionados com a amplitude da inovação, com o risco tecnológico e o impacto científico. Com relação ao ranking de projetos, ele visa identificar quais projetos possuem o maior potencial na captação do recurso ou mesmo da inovação, garantindo um melhor planejamento da captação de recursos, fazendo com que a empresa ela atue de forma estratégica, facilitando a tomada de decisão. Para obter o mix de fomento, identifica-se quais projetos podem captar quais recursos de inovação, permitindo uma melhor visão das possibilidades de recursos disponíveis para cada projeto, minimizando assim o custo da empresa sobre o valor dos projetos. Com as fases de diagnóstico e execução, a empresa ela está estruturada para realizar a gestão dos recursos para inovação tecnológica de forma estratégica. Todas essas fases se conectam e podem ser aplicadas conforme o contexto da empresa. Olá, meu nome é Fernanda. E dentro dessa necessidade das empresas investirem, né, e buscar inserir a inovação em sua rotina, surgem alguns questionamentos. Como obter recursos para desenvolver projetos de inovação devido ao alto risco e que podem não ser aprovados pela alta administração? Como tornar mais eficiente a captação de recursos, né, principalmente governamentais, para viabilizar esse desenvolvimento de projetos de inovação? Como fazer esse mix de fomento que a gente apresentou, utilizando vários instrumentos e oportunidades para a inovação? Como, então, superar esses gaps tecnológicos, esses gaps de competências que são necessários para o desenvolvimento de projetos? Como fomentar, trabalhar em parceria, né? Todos esses questionamentos revelam a necessidade da empresa de investir em inovação de forma mais estratégica, organizada e otimizada, como a Ludmila apresentou anteriormente. Ao observar como as empresas estão estruturadas para a captação de recursos para a inovação no Brasil, a equipe da BGI, com sua experiência nesse apoio, né, em empresas de diversos setores, identificou que elas podem ser divididas em 3 fases de maturidade, que são elas, né, a fase operacional, estrutural e estratégica. A maturidade, então, ela é obtida ao longo do tempo também, e à medida que a empresa ela vai investindo, né, nessas oportunidades de recursos, e à medida que ela vai acumulando, então, experiência na captação de recursos e na própria gestão estratégica. Esse conteúdo, né, de maturidade das empresas, ele também pode ser verificado no nosso livro Fomenta a Inovação da Ideia ao Recurso. O primeiro nível de maturidade é o nível operacional. No nível operacional, a empresa normalmente não possui capital próprio para investir em projetos de inovação, ou muitas vezes o capital é limitado. A inovação ela não está inserida na cultura da organização, ela ainda não é vista como prioridade. Dessa forma, a empresa ela até possui o interesse em captar recursos junto a terceiros para alavancar algum investimento em P&D, mas ela vai se voltar principalmente em algumas iniciativas pontuais. Ela ainda não está inserida na estratégia macro de gestão da inovação da empresa. Então, apesar dela ter esse interesse em captar recursos, né, principalmente aqui a gente fala de recursos não reembolsáveis a fundo perdido, devido a essa própria limitação de verba, né, para investimento em P&D, a empresa ela não conhece quais são os caminhos, os procedimentos, os processos que ela deve seguir para realmente viabilizar a captação. Ou seja, ela não sabe como e onde buscar esses recursos. Nessa fase, a empresa ela não possui nenhum processo estruturado para guiar a captação de recursos. Então, ela vai atuar de forma mais reativa. Então, ela vai aguardar, né, a publicação de editais, das chamadas públicas, e quando nessa publicação que ela vai ali se estruturar um projeto para atender aquela linha de pesquisa, para atender aquele edital. Consequentemente, os projetos submetidos a essas chamadas públicas para a captação de recursos, eles podem não estar ali relacionados a uma estratégia de inovação consolidada na empresa, que lhe permite, então, atingir uma maior competitividade no mercado. Essa forma reativa de atuar acaba direcionando
qual projeto irá atender aquela linha ou aquela oportunidade. Além disso, normalmente as empresas que se encontram nessa fase de maturidade não têm colaboradores capacitados, os colaboradores geralmente desconhecem o tema captação de recursos para inovação. Assim, as áreas envolvidas nesse processo acabam operando sem articulação, comprometendo então a qualidade das informações apresentadas nas oportunidades e dificultando o acesso a essas informações. A ausência de pessoal capacitado e de uma estrutura dedicada à condução das atividades de captação de recursos resulta muitas vezes num trade-off interno entre as atividades diárias internas daqueles colaboradores que são envolvidos e com as atividades que são necessárias para estruturar aquele projeto de P&D. Podemos concluir que o potencial de utilização dos recursos financeiros de apoio à inovação disponibilizado pelo governo ainda não é alto nas empresas que se encontram nessa fase operacional. Após algumas experiências iniciais com algum tipo de oportunidade, a empresa começa a entender a necessidade de implementar uma estrutura interna que vai ser responsável por essa captação de recursos e também a necessidade de gerar processos e ferramentas mais robustas e dedicadas à captação. Na fase estrutural, a empresa começa a se organizar internamente a fim de potencializar a obtenção de recursos governamentais para o desenvolvimento de projetos de inovação. De forma geral, a companhia então passa a se planejar, estruturar e implementar seu processo de captação de recursos. Além disso, ela também passa a capacitar a sua equipe e todos os colaboradores, aproximando esses dos órgãos de fomento, das agências que são responsáveis por essas oportunidades. Algumas atividades importantes elas podem ser observadas então para as empresas que se encontram nessa fase. A empresa então ela passa a estruturar os seus processos internos através então da identificação de quais vão ser as fases necessárias para essa captação de recursos, bem como a definição das áreas que serão envolvidas. Um diferencial visto nessa fase é que a empresa ela busca um alinhamento entre as demandas da área técnica e a busca pelo financiamento. Outra atividade é que a empresa ela passa a estruturar o seu portfólio de fomento. Ela entende quais são as oportunidades disponíveis e verifica dentro do seu portfólio de projetos de inovação quais vão ser aquelas aderentes a essas oportunidades. Dessa forma, ela consegue atuar de forma mais estratégica, selecionando aquelas oportunidades que realmente fazem parte da estratégia da empresa para o desenvolvimento da inovação. O mix de fomento, nesse sentido, ele pode ser uma excelente ferramenta para as empresas que já estão nessa fase operacional. Além disso, as empresas elas vão estruturar ferramentas para controlar os seus projetos que já estão financiados. Aqui a gente está pensando, então, numa forma de controle da prestação de conta da utilização dessas oportunidades. Finalmente, essa empresa ela também já vai estar realizando treinamentos e capacitações com as equipes envolvidas nesse processo, para que ela consiga engajar todos os colaboradores para a captação de recursos. Algumas ações também são voltadas para promover encontros e estreitar o relacionamento com todo o ecossistema. Após a estruturação interna, a empresa então ela vislumbra a necessidade de atuar de forma mais estratégica dentro do contexto de captação de recursos para a inovação, passando assim para a terceira e última fase. No nível estratégico, a empresa ela não aguarda a liberação de recursos para investir em P&D. Ela atua de forma estratégica junto ao governo com demandas de investimento em áreas-chave para o seu próprio desenvolvimento. Além disso, a empresa já possui uma equipe própria e capacitada para atuar na captação de recursos e no desenvolvimento de seus projetos de inovação com alto risco tecnológico, em parcerias com ICT ou empresas de base tecnológica. Nessa fase, as parcerias com os órgãos de fomento já estão bem estabelecidas, podendo ser obtida uma linha de financiamento exclusiva para a empresa. Além disso, a companhia está madura o suficiente para elaborar seus próprios editais induzidos, uma vez que conhece e difunde aos seus parceiros suas estratégias de inovação. O financiamento, então, para os projetos de PDI passa a ser visto como um investimento sempre alinhado à estratégia da empresa, e não mais como um simples retorno financeiro. Além disso, para viabilizar as suas inovações, as empresas passam a consolidar parcerias também não só nacionais, mas parcerias internacionais, parcerias com universidades, centros de pesquisas públicos e privados, empresas de base tecnológica, incubadoras situadas em parques tecnológicos,
Durante o processo de estruturação e amadurecimento da captação de recursos para a inovação, a empresa faz uso de um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas que permitem viabilizar as atividades mencionadas em cada uma das fases de maturidade. Se você quer saber mais sobre como gerir os recursos para a inovação, acesse nossas 2 publicações exclusivas sobre o fomento à inovação e sobre o incentivo fiscal da Lei do Bem. Esperamos ter inspirado vocês a melhorar a gestão da sua empresa ou implantar alguma dessas ações. Muito obrigada!